Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou dar aula para vocês de Química 1. Essa vai ser a nossa primeira aula de Química. Vamos lá, passando aqui. Esses são os 4 modelos, os principais pelo menos, porque a gente também tem o modelo de Schrödinger, aquele mesmo que criou o gato de Schrödinger, que diz que o gato é vivo, que ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas enfim, isso é física quântica e tá mais lá para frente. O primeiro modelo que a gente tem aqui é o modelo atômico de Dalton. E nesse modelo ele diz que o átomo é algo maciço e que está em todo lugar. Ele é uma bola maciça e pronto. Ele descobriu isso através de testes rudimentares. Mas depois, alguns anos depois, descobriram que isso não era verdade. Ao menos era uma parte da verdade. Veio Thomson e disse que tinha uma coisa neles chamada elétrons. A gente chama esse modelo de Thomson de pudim de passas. E nesse modelo o átomo é divisível. A gente tem um núcleo, né, um núcleo bem massivo e elétrons em volta. Já estava começando a se formar. Daí vem o Rutherford com a teoria dele, da teoria que é como se fosse um sistema solar, como você está vendo no desenho, onde a gente tem um núcleo, é divisível e tem elétrons orbitando em volta desse núcleo. Daí depois a gente tem a de Rutherford-Bohr, que é basicamente uma reanálise, podemos dizer assim, da de Rutherford, porque agora eles separaram em camadas. E é daí que vem o diagrama de Linus Pauling, por exemplo, que é das camadas K, L, M, N, O, P, Q. Primeiro a camada K, depois a L e assim por diante. Depois a gente vai ter uma aula só sobre o diagrama de Linus Pauling. Essa última é de Rutherford-Bohr. Prótons e nêutrons no núcleo, em volta orbitando ele, o núcleo, temos os elétrons. Agora a gente vai falar um pouco sobre as ligações. Primeiro a gente tem a ligação iônica. A ligação iônica é um metal com a metal. E a gente pode ter um exemplo disso no sal, por exemplo, que é o que a gente tem aqui. Uma ligação iônica de metal com a metal, onde o metal ele doa elétrons para o ametal. No caso aqui, o sódio está doando elétrons para o cloro. A gente vai depois, com o diagrama de Linus Pauling, saber quantos elétrons esse metal vai doar para esse ametal. E aqui a gente tem um exemplo de ligação covalente, que é um ametal com um ametal. E basicamente é isso. Aqui eu tenho um exemplo do metano, que ele está fazendo uma ligação covalente do carbono com o hidrogênio. A gente tem aqui um exemplo de ligação metálica, que é o ferro com outro ferro. Isso é uma ligação metálica. E é isso, os elétrons aqui eles são livres, é bom ressaltar isso. Então é por isso que quando você coloca, sei lá, cobre na tomada, você vai tomar choque. Ou coisa assim, qualquer coisa do tipo. Porque ela está numa ligação metálica. Aqui na ligação covalente eu não falei, mas eles compartilham os elétrons. Então eles vão usar o mesmo elétron. E basicamente é isso. Tem um outro exemplo aqui de ligação covalente. Quem sabe, sabe, né? E basicamente é isso. Aqui a gente tem alguns exercícios, né? Qual é o tipo de ligação do ácido clorídrico? Qual é o tipo de ligação da água? E qual é o tipo de ligação do aço? E qual é o tipo de ligação do óxido de alumínio? Eu vou colocar aí na descrição um formulário para vocês responderem essas 4 perguntas. Diagrama de Linus Pauling. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o diagrama de Linus Pauling. Eu sei que a aula está indo bem rápido e tal, eu não estou explicando tão detalhadamente, mas isso é para quando você já tem uma ideia, basicamente. O diagrama de Linus Pauling ele é uma das coisas mais importantes, porque a partir dele você vai saber basicamente quantas ligações um átomo pode fazer.
Vamos pegar vamos ver, o oxigênio, por exemplo, de número atômico 8. A gente soma aqui 1s2. Tudo bem, a gente já tem 2. Mais 2s2, a gente já tem 4. Sempre pegando esse daqui, que está elevado. Mais 2p6. Isso vai ultrapassar. Estamos em 10 aqui. A gente tem 8, mas a soma deu 10. Então, basicamente, ele vai fazer duas ligações. Porque faltou 2 números para chegar a 10. Ele tem o número atômico 8 e aqui o cálculo deu 10. 10 menos 8 dá 2. Já no caso de um metal, vamos pegar um exemplo aqui de um metal. O sódio vejamos, acho que, deixa eu ver. Aqui, um sódio. A gente pode descobrir aqui qual que é o número atômico do sódio, por exemplo. Você pega essa camada aqui, que é o K, que o K sempre vai ter 2. Então, ele tem 2 elétrons. Daí aqui tem a outra camada, camada L, onde ele vai ter 2 mais 6 elétrons, ou seja, a gente já somou 10 elétrons aqui que ele tem, mais 1 elétron na camada de valência. Então, o sódio tem 11 elétrons. Então, se a gente for ver aqui, vamos calcular até 11 aqui. A gente já viu que a camada K mais a camada L dá 10. Então, a gente vai precisar de outra camada, que é a camada M. A gente só vai precisar adicionar mais 2. Para chegar, que vai chegar a 12. Mas a gente quer só 11, né? Então, aqui, 1s2 mais 2s2, 4. Mais 2p6, 10. Mais 3s2, 12. Chegando a 12, a gente vai ver que ele tem um elétron só na camada M. Como, por exemplo, na camada K e L, eles têm 10. Então, você já pensa, se ele só tem um na próxima camada, é esse que ele vai doar. Como a gente pode ver aqui, ele doou o seu elétron para o cloro ali, assim formando uma ligação iônica. Agora a gente vai para os exercícios. Quantos elétrons tem na camada de valência do boro? Quantas ligações o boro faz? Ou seja, se você respondeu a 1, você já responde a 2. Quantos elétrons tem na camada de valência do carbono? Quantos elétrons tem na camada de valência do iodo? E por que o carbono faz 4 ligações? E também, né? Se você respondeu a 3, você respondeu a 4, né? Então, um erro aqui no caso, né? Que ficou 1, 2, 3, 3, 4. Mas não se preocupa porque no formulário vai estar tudo normal, vai estar tudo de boa. E essa é a série que eu recomendo, né? Se você tá aqui, você muito provavelmente, você com certeza já assistiu. Não é algo que vai te formar, nem nada do tipo, mas eu acho interessante, né? E basicamente é esse o fim do slide. E é isso, até mais. Fiquem com um dos vídeos aqui e se inscrevam. E adeus.